circuito do Estoril recebeu a sexta e última ronda do troféu Super 7 by Kia. Chuva, sol, clima instável foi o que esperou os pilotos do Super 7 by Kia no Estoril. Eram 4 os pilotos com hipóteses de chegar ao cobiçado título da classe Pro. Eduardo Leitão chegava como o líder, 5 pontos de diferença para Hugo Araújo. José Carlos Pires e Sérgio Saraiva também tinham possibilidade de vencer, empatados com 74 pontos. Na classe Business, Luís Calheiros Ferreira, Tiago Carvalho, José Col de Almeida e Rodrigo Galveias eram quem tinha mais hipóteses de dominar. Vamos aproveitar para conhecer o percurso. O circuito do Estoril tem cerca de 4,2 km. Os pilotos cumpriram 2 corridas em formato endurance, 1 hora cada e com pontos a dobrar. Os ingleses da Macmillan Motorsport, num total de 40, voltaram a juntar-se aos pilotos nacionais para celebrar a última ronda da temporada. A celebração começou mesmo antes da ação em pista, num jantar com quem faz parte do mundo do Super 7 by Kia, um motor necessário para uma competição de cada vez mais sucesso. No fundo sou eu que estou aqui a dar a cara, mas há um conjunto de pessoas por trás, a quem eu quero desde já agradecer, aqui em primeiro lugar, e a todos os elementos que fazem acontecer este projeto CRM Motorsport e todos os restantes parceiros e patrocinadores que estão envolvidos connosco. Mais uma vez, com o Super 7 by Kia, voltaram a estar os pilotos ingleses. What a journey we've been on this year, and to end up here in this absolutely magnificent hotel, and what a day we've had already. We're back at Estoril, another absolutely gangbuster circuit for this series. All the drivers, big broad smiles, and we're slightly reflective about where we've come from. It's been a successful year, it's been a great series, everyone's happy, everyone's smiling. Fecho de 2016 com sorrisos e olhos já postos em 2017, que vai contar com mais jornadas extra e inclusão dos modelos R300 na competição portuguesa. Nós mudámos o ano passado para um programa europeu e agora estamos a desenvolvê-lo de uma forma em que acreditamos que este calendário 2017 é um dos calendários a nível europeu mais interessantes, mais sexys, como dizem os ingleses, para os pilotos de automóveis, e estamos muito confiantes que mesmo depois de chegar aqui e nunca ter imaginado que seria possível reunir tantos pilotos desta forma, agora acreditamos que esta bola de neve vai continuar a crescer cada vez mais. Já se sabia que havia probabilidade de chover, mas o dilúvio surpreendeu e caiu mesmo ao sinal do semáforo verde. A visibilidade piorou e, apesar de cuidadosos, alguns pilotos não conseguiram evitar sair da pista na qualificação. Na classe R300, Lee Wiggins já tinha mostrado na prova em Spa-Francorchamps que era um dos mais rápidos do campeonato. Na qualificação dominou a chuva para ser o mais rápido com 2 minutos, 13 segundos e 764 milésimos. Phil Jenkins vinha motivado com a dupla vitória em Portimão e por 6 décimos não ficou na pole position. O terceiro mais rápido em pista foi o veterano Clive Richards, cerca de 1 segundo mais lento que Wiggins. Adam White fez 2 minutos, 18 segundos e 104 milésimos, o que lhe valeu o tempo mais rápido dentro da classe Super Sport, numa qualificação que foi muito discutida. Mike Rowland foi um forte opositor e por apenas 1 décimo de segundo não bateu a melhor marca de Adam White. Steve Day ainda tentou, mas acabou por arrecadar o terceiro melhor tempo e estabelecer a marca a já 2 segundos do detentor da pole position em Supersport. Vamos à qualificação dos pilotos nacionais do troféu Super 7 by Kia.
José Carlos Pires agarrou logo a frente da classificação para não mais alargar e com 2 minutos 18 segundos e 531 milésimos garantiu o arranque da pole position portuguesa. A 1,4 segundos ficou a dupla de irmãos Eduardo e Ricardo Leitão, que viram Nuno Santos e o Garujo ficarem a apenas 600 milésimos. Garantir o terceiro posto de arranque nacional não foi fácil, já que os primos Sérgio e David Saraiva ficaram a apenas 32 centésimos. Na classe Business, o autor do tempo mais rápido foi Frederico Brion Sanches, que fazia a equipa com o veterano do Super 7, Ricardo Negre. 2 minutos, 23 segundos e 12 centésimos. Luís Calheiros Ferreira ficou cerca de 1 segundo atrás e Francisco Pereira Cruz foi o terceiro mais forte. Vamos avançar para as verdadeiras emoções em pista com a primeira corrida. Na classe R300, a sair da pole position, Lee Wiggins foi quem começou logo por agarrar a frente. Era seguido de Clive Richards, Danny Killen e Phil Jenkins, o quarteto separado por apenas 2 segundos. Wiggins estava a ganhar vantagem na frente e as alterações sentiam-se mesmo no grupo perseguidor. Jenkins deixava Richards passar para terceiro, mas na volta seguinte voltava a saltar essa posição para acabar mesmo por se estabelecer mais à frente no segundo posto. Mas a estratégia foi demasiado arriscada e um erro de Jenkins acabava por atirar para o quinto posto. Quando parecia que Wiggins tinha a corrida controlada, um erro numa ultrapassagem a carros atrasados levou a que os pilotos perseguidores se conseguissem aproximar. Isto fez com que a corrida fosse levada mesmo até ao sinal da bandeirada xadrez. Wiggins acabou por vencer com menos de 1 segundo de vantagem para Clive Richards. Jenkins, a quase 2 segundos, encerrou o pódio desta primeira corrida em R300. It was a bit exciting lapping some of the people, but really good fun, as per usual. My 4th year here, fantastic, great fun, and a bit of rain as well. That makes it a bit more exciting. So yeah, fantastic race, really good day. All the team working really well, fantastic, really good. Anthony Barnes foi quarto e Mark Farmer subiu na última volta para roubar o quinto posto a Andy West. Dentro da classe Super Sport, Adam White foi quem arrancou mais forte e ficou logo a 1,5 segundos de Mike Rowland. Os dois eram seguidos, mas mais atrás, por Ray Gilliland, que acabaria mesmo por permitir a Steve Day ocupar esse posto. Mas o terceiro posto era o mais concorrido e um atraso de Steve Day permitiu a Alan Osborne ocupar esse lugar. Mike Rowland acabou por perder o segundo lugar à 11ª volta, permitindo a Osborne subir e Rick Potter ficar em terceiro lugar. Mas depois das paragens nas boxes, as posições voltaram a alterar-se e a 5 voltas do final alterou-se mesmo a posição da frente quando Adam White e Duarte Lisboa deram um toque e o Caterham de White embateu no muro das boxes, o que obrigou à entrada do safety car. A bandeira verde foi mostrada para uma última volta, assim Rick Potter acabou por vencer. 5 segundos para Alan Osborne. Em terceiro ficou Chris Lay. Just as you thought, well, we'll try a dry line, you suddenly discovered actually it's a lot more slippery than you thought. So hard work, glad it was over. It felt like a long race. A encerrar o top 5 ficaram Andrew Connolly e Ray Gilliland. Vamos à primeira corrida dos pilotos nacionais, a começar pela classe Pro. José Carlos Pires era o piloto mais rápido, focado nas contas para o título e ganhava desde logo alguma distância. Mas ainda na primeira volta o azar bateu à porta. Pires teve de abandonar com problemas na caixa de velocidades. Assim, o comando da prova ficou para Sérgio Saraiva. O piloto era perseguido por Eduardo Leitão, Nuno Santos, Gonçalo Duval, José João Magalhães e Nuno Pires. Nuno Santos estava a defender bem o terceiro posto, com constantes ameaças, por vezes concretizadas, de Lobo Duval. Mas a estratégia deste fazia o mesmo cair para quinto lugar à sexta volta. Entretanto, na volta seguinte, Eduardo Leitão assumia a frente da corrida ao empurrar Sérgio Saraiva para segundo lugar.
Atrás, JJ Magalhães estava imparável. Ultrapassou Lobo do Val para subir para o 4º posto, mas sem estar contente, umas voltas depois, era o detentor do 3º posto por troca com Nuno Santos. Os reabastecimentos e troca de pilotos vieram mexer com a classificação e de que maneira? Eduardo Leitão liderava e parou na boxe ao mesmo tempo que Sérgio Saraiva, mas como as boxes estavam lotadas, Leitão perdeu cerca de 28 segundos. Isto fez com que agora David Saraiva saísse disparado para agarrar a frente da corrida e destacar-se. Nuno Santos passou o volante a Hugo Araújo e também a dupla desceu para 7º lugar. JJ Magalhães beneficiou desta situação para ocupar o 2º posto, seguido de Eduardo Leitão. No final, Duarte Lisboa acabou por cruzar a meta no 10º posto, atrás de Vítor Mendes e Paulo Mendes. Na 8ª posição estava Miguel Coceiro. Com o abandono de Luís Lisboa, Bernardo Gonzalez conseguiu manter o lugar com que João Muniz Galvão lhe entregou o carro. A equipa foi a 7ª mais rápida em pista, atrás de Nuno Pires. Em 5º ficaram Nuno Santos e Hugo Araújo. Gonçalo Bodoval foi 4º classificado. No pódio, no lugar mais baixo, terminou Eduardo Leitão, um resultado que ficou longe daquilo que o piloto queria. Na altura de reabastecer, a equipa decidiu adestar o carro. Não devíamos ter adestado, devíamos ter posto muito menos de metade. E pronto, e o handicap era 5 minutos e nós fomos com 5,50. Perdemos muito tempo para o David, que trocou com o Sérgio, e para o JJ. E pronto, perdemos o campeonato aqui nas boxes. Em 2º ficou José João Magalhães, apenas 2 milésimos para o 2º classificado. Foi um recorde. Olha, nunca tinha arrancado uma corrida com 40 carros à minha frente. Portanto, nesse aspecto, em 30 anos de carreira, foi um recorde. Depois foi devagarinho, com muito cuidado, a tentar, a pista foi ficando mais rápida e eu fui conseguindo adaptar à pista muito bem e fui passando. Os grandes vencedores foram David e Sérgio Saraiva. Na primeira volta consegui passar logo para a primeira, arrancámos de 4º. Depois, ali com os ingleses, é a tal questão dos ingleses, aqueles que atrapalham, não atrapalham. Entretanto, o Leitão chegou-se e depois foi disputa com o Leitão, até entrarmos na boxe. Passa um, passa outro, cone, apanha cone, passa um, apanha cone, passa outro. Foi assim até entrar na boxe. Na saída da boxe, o Leitão perdeu tempo, a gente conseguiu sair dentro do tempo que estava previsto. Foi uma questão depois de gerir, como ganha uma vantagem boa na boxe, geri durante a corrida. Na classe Business, Ricardo Megre foi quem começou por liderar, mas na mudança de piloto, ao entregar o volante a Frederico Brion Sanches, acabou por deixar Luís Calheiros Ferreira passar para a frente. Calheiros começou mesmo a isolar-se e intrometer-se em lutas de outras classes. José Col de Almeida, Francisco Pereira Cruz e Paulo e Rodrigo Galveias eram quem lutava pelo 3º lugar do pódio. Col de Almeida e os Galveias deixaram Francisco rodar à frente, mas isto até à última volta, em que José Col de Almeida acabou mesmo por ocupar o último lugar do pódio. Foi um bocadinho difícil por causa do piso, que estava muito molhado, mas a partir do momento em que secou, foi muito agradável. Tive uma disputa com o Rodrigo e o Paulo Galveias, andámos a ultrapassar várias vezes e acabei por chegar à frente, aqui um bocadinho antes do problema do safety car. A 1 segundo ficou Francisco Pereira Cruz, em 4º, com Paulo e Rodrigo Galveias em 5º lugar. Na frente, em 2º, ficou a dupla Frederico Sanches e Ricardo Mendes. Foi muito divertido, é a minha 3ª prova, portanto é um grande prazer estar aqui com esta taça na mão, ter ficado em 2º lugar da Business. A pista não estava totalmente seca, portanto tinha algumas complicações, fiz um peão, mas pronto, estou aqui e agora vamos ter uma segunda corrida, vamos continuar a divertir, é para isso que eu estou, é sem objetivos nenhuns, só divertir-me e ganhar mão e ir melhorando prova a prova. O grande vencedor e que alcançou também já o título de campeão na classe Business foi Luís Calheiros Ferreira. Estou muito contente, a equipa técnica da CRM fez um trabalho fantástico.
O carro estava no top da época mesmo, a condução estava a correr lindamente, estava tudo muito civilizado em pista, a pista começou a secar, comecei a conseguir andar depressa, consistente, correu tudo às mil maravilhas. Vamos agora à segunda corrida dentro dos R300, que foi semelhante à primeira. Lee Wiggins voltou a entrar no comando da prova, roubada em algumas voltas por Clive Richards. A luta foi levada mesmo até ao final, quando Wiggins confirmou a vitória com 1 segundo de vantagem para Clive Richards. It was very good fun. Clive made me work really hard for it today, and we raced for a whole hour. He came in a lap early for his pit stop, and then I came in. We went back out, and on the second corner we was together. A luta pelo terceiro posto envolveu Anthony Barnes, Justin Armstrong e Phil Jenkins. Embora na paragem das boxes outros concorrentes tenham entrado nessa luta. Foi o caso de Chris Wright, mas que acabou por perder para Phil Jenkins, que foi assim o terceiro classificado. Na classe Super Sport, Alan Osborne foi quem começou por liderar, mas à quarta volta esse posto passou para Andrew Connolly. Mike Rowland seguia mais atrás, mas rapidamente se distanciou e voltas depois passava a liderar. O piloto acabou mesmo por terminar no primeiro posto, seguido de Steve Day, que alcançou esse lugar depois de Dybel se ter atrasado. Em terceiro ficou Chris Lay. Vamos à segunda corrida do fim de semana, última da temporada 2016 dos pilotos nacionais, a começar pela Classe Pro. José Carlos Pires saía em clara desvantagem, já que o abandono na primeira corrida o deixava a partir agora quase em último na grelha. Ricardo Leitão foi quem arrancou mais forte, mas essa liderança foi só de pouca dura. Hugo Araújo passou para a frente, Saraiva entrou em segundo e Ricardo foi assim empurrado para o terceiro posto. José Carlos Pires estava numa subida imparável e ocupava à quarta volta o sétimo posto, com o peão de JJ Magalhães na curva 1 e o abandono de Luís Lisboa pela segunda vez no Estoril. O piloto via cada vez melhor à frente da corrida. E quando chegou a João Muniz Galvão, aproveitou para entrar no quarto posto. Entretanto, Ricardo Leitão abandonava com problemas de caixa. Ao contrário da primeira corrida, depois das paragens nas boxes, as posições mantiveram-se. Assim, tínhamos com a mudança de pilotos Nuno Santos a segurar a frente. David Saraiva vinha mais atrás em segundo e José Carlos Pires estava isolado em terceiro lugar. No final, em sétimo, ficou a dupla Luís Sepúlveda e Duarte Aguiar, que tiveram uma corrida sempre em recuperação. Em sexto, com um ritmo regular, ficou Miguel Coceiro. José João Magalhães tentou chegar à traseira do Caterham de Bernardo Gonzalez, mas por 6 centésimos foi a dupla de Gonzalez e Muniz Galvão a arrecadar o quarto posto. O terceiro lugar ficou para José Carlos Pires. 59ª geral, fui avançando lugares, mas 2 voltas passei para aí 20 concorrentes, consegui acabar em terceira da minha categoria, não sei em que lugar é que acabei da geral, terceira de categoria que foi bom, pá, paciência, pôr na mais, houve estas azares, pá, não correu tão bem como eu estava à espera, pensei que dava para ganhar o campeonato, mas não deu hoje, correu bem. No segundo lugar do pódio ficaram os primos Saraiva. Chegámos à última corrida a lutar, tínhamos hipótese. O arranque não nos correu muito bem e perdemos ali há algum tempo, mas temos de dar os parabéns a quem ganhou e para o ano cá estaremos para irmos à procura de trazer outra vez o título para nós. Eu andei ali um bocadinho na luta com o Zé João Magalhães e pá, entretanto o Araújo consegue passar o Ricardo Leitão e eu chego-me ao Leitão, mas começamos na disputa, como é o normal aqui do Super 7 e pronto, o Araújo abriu muito. O derradeiro lugar desta corrida foi para Nuno Santos e Hugo Araújo, este último a conseguir sagrar-se campeão na classe Pro do troféu Super 7 by Kia. Vínhamos com o objetivo de ganhar
para o Hugo conseguir ser campeão. Não conseguimos na primeira corrida, não correu muito bem. Na segunda entramos com tudo, sabíamos que tínhamos um carro bom, podíamos discutir a vitória, assim o fizemos. O Hugo fez um excelente trabalho, fez uma volta, várias, mas uma delas verdadeiramente canhão, e ele está de parabéns, ele merece. Era um objetivo já há algum tempo, sair, como eu saí, não é, dos sofás, e sair do virtual e chegar ao real e poder vingar. Este ano, o ano começou com o pé direito. Parecia que havia uma estrelinha, primeiro porque me juntei ao Nuno, que era a minha referência do troféu, e segundo porque iniciamos em Silverstone, exatamente o local onde tive uma oportunidade perdida. E depois foi encarar as corridas uma a uma, tentar vencer todas, e foi com a mesma ambição que chegamos aqui hoje. Dentro da classe Business, Luís Carantes Ferreira tinha já a vitória do campeonato garantida e rodava sem pressões. Problemas na caixa de velocidades não lhe permitiram arrancar na frente, sendo por isso o primeiro líder da corrida, Pedro Falé. Francisco Pereira Cruz ia rodando no quarto posto, mas aos poucos foi subindo e à oitava volta estava já no comando da prova. Víamos atrás Ricardo Megre, Pedro Falé e José Col de Almeida. Depois da paragem nas boxes, Pedro Falé perdia a segunda posição para Luís Carantes Ferreira, que seguia numa forte recuperação. Já perto do final, José Col de Almeida passou para a frente de Brion Sanches e viria mesmo a acabar na quarta posição. Pedro Falé e José Col de Almeida foram fortes oponentes, mas por meio segundo foi Falé a terminar no terceiro lugar, uma corrida batalhada, também com a caixa de velocidades. Tive azar porque fiquei sem quinta e, portanto, chegava à reta da meta e passavam todos por mim. Mas diverti-me imenso, foi muito giro e pronto, e fiquei muito contente. Obviamente é sempre agradável subir ao pódio, mas foi muito engraçado. Ainda melhor foi o apoio na bancada, que já lançava resultados antes da prova. Diz-me uma coisa, o teu pai é um bom piloto? É. Porquê? Porque corre bem e já ganha muitas taças. Ele é muito rápido? É. É a primeira vez que eu o vejo a correr, mas pronto, é importante para ele, portanto. E o que é que estás à espera? À espera que ele ganhe. O campeão da classe Business, Luís Carantes Ferreira, foi o segundo mais rápido em pista. A corrida foi muito boa, a CRM cedeu-se no setup do carro, o carro estava espetacular e o tempo estava mais amigável para correr, mais a seco, de maneira que foi fabuloso, a corrida correu lindamente, foi fantástico. O grande vencedor desta corrida, com uma volta de vantagem, foi Francisco Pereira Cruz. Foi espetacular, fartei-me de divertir, foi das melhores coisas que fiz em toda a minha vida. Uma estreia há muito tempo já ansiava e foi espetacular. Apanhámos chuva nos treinos, apanhámos bom tempo, apanhámos misto, muitos carros, foi espetacular. Mais uma temporada super do troféu que conquista cada vez mais adeptos. Vamos ver o que reserva 2017 para o troféu Super 7 by Kia. Até lá!